Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor enquanto é tempo, invocai o seu nome enquanto ele está perto, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todos que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo achará salvação, a vida eterna. É como eu estava dizendo, Pilatos queria entender o que era verdade, porém ele não quis ir adiante na conversa que ele teve com Jesus, não quis interrogar Jesus mais um pouco, porque de fato ele nunca se interessou por aquela verdade que se apresentou ante a sua face. Mas Jesus está sempre oferecendo a todo homem a salvação, a verdade prescrita e escrita na Escritura Sagrada, porque a Bíblia Sagrada não foi de particular interesse do homem para poder escrevê-la, mas foram homens cheios do Espírito Santo que escreveram este livro. Uns dizem que a Bíblia é apenas mais um livro, outros até dizem que a Bíblia não é de Deus, não são as palavras de Deus. Lá em Êxodo, a Bíblia diz que o próprio dedo de Deus colocou, escrevendo na tábua dos 10 mandamentos, a lei santa. Foi o próprio Deus que escreveu a lei dos 10 mandamentos e deu para Moisés ensinar o povo como se andar na presença de Deus, o que Deus quer e o que Deus abominava. Mas eles não estavam nem aí, até receberam de momento, mas quando foi passando os dias, vieram a murmuração, vieram as queixas, vieram a incredulidade no coração, capazes de impedirem deles entrar no repouso do Senhor. Mas Jesus, pela sua bondosa palavra, ele tem enviado os seus servos para anunciar tão grande salvação. O que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Quem é minha rainha? Cadê a menininha lá? Sou eu. Desculpa aí qualquer coisa. Uma bola para todos nós. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. A Bíblia diz em João capítulo 1, que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele se manifestou para o povo judeu, porque o povo judeu era o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu. A nação de Israel é uma nação querida por Deus, mas esta nação deixou os rudimentos da palavra do Senhor. Esta nação não quis enxergar o Messias que o profeta Isaías falou. Esta nação não quis recebê-lo, aquele homem que veio manifestado na toda a glória do Pai. Esta nação de Israel, a Bíblia diz que ela não quis receber o Messias. Eles crucificaram Jesus, trocaram Jesus por um homem pecador, por um homem corrupto, um homem que estava praticamente condenado. Mas no último instante, quando levou Jesus para que se apresentasse a Pilatos, e Pilatos falou para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus falou para ele, Jesus falou para Pilatos: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. E ele concluiu que o reino dele não era desse mundo. Sabe por quê que o reino de Jesus não é deste mundo? Porque se o reino dele fosse desse mundo, desceriam os batalhões de anjos, desceriam dos céus os seus servos e pelejariam por ele. A Bíblia diz: não é vós que tendes que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós. Mas naquele dia que Jesus estava diante das mãos de homens pecadores para receber uma sentença, o próprio Deus foi julgado pela humanidade. Mas esse mesmo Deus vai trocar, vai devolver na mesma moeda o que a humanidade deu e ofereceu para ele. Não quis o perdão, não quis receber o sacrifício em propiciação aos pecados
que eles estavam cometendo. Mas Jesus falou: maior pecado tem aquele que entregou você a mim. Maior pecado tem. Os homens estão andando de mal a pior, estão se esquecendo das leis de Deus e desse Deus que ainda vai trazer o seu Filho Jesus, aquele que deu prova, infalíveis, provas reais, porque mais de 500 testemunhas o viram. E a Bíblia diz: no espaço de 15 dias, Jesus estava com eles, depois que ressuscitou em meus mortos, e todos aqueles homens viram ele. E por último, apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo foi o último a ver Jesus. Daquele dia em diante, poucas pessoas conseguiram ver. Tem alguns relatos de pessoas nos dias de hoje que falaram que viu Jesus, a voz do Senhor. Mas Pilatos quis de qualquer forma lavar suas mãos. Mas Deus avisou a esposa de Pilatos num sonho. Aleluia. A visão ela teve: muitos sofríamos por causa deste homem. Esta humanidade vai sofrer muito porque rejeitou Jesus. Esta humanidade vai sofrer muito porque deixou de adorar Jesus para adorar os ídolos do futebol, os ídolos da música, os ídolos do cinema, os ídolos da política, os ídolos da religião. Esta humanidade vai sofrer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele falou em Mateus, no capítulo 28, que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus, e ele tem poder para condenar o homem no último dia. E ele vai condenar, porque Deus não terá o pecador por inocente. Falou o profeta Moisés: Deus não vai ter o homem pecador por inocente, porque o que você faz com consciência. O que você faz sabendo do que você está fazendo. Você sabe que é errado, mas mesmo assim o pecado é maior, a vontade de pecar é maior, e você vai e faz. O temor a Deus não há mais, e o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio? Então começa a temer a Deus, começa a respeitar a Deus, começa a ver que esse Deus, ele abre terra para poder engolir pessoas vivas, ele abre o mar vermelho, ele fecha os céus e abre os céus na hora que ele quer. Esse Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, não é o Deus das religiões. O Deus da Bíblia é o Deus Santo. E ele falou pela boca de Zacarias: santidade ao Senhor. Lá em Hebreus está escrito: segue-se a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. É em santidade, viver em santidade. Mas é difícil viver em santidade, porque o pecado está na porta. O pecado está à porta do coração do homem. A vontade de pecar é maior do que a vontade de dobrar os joelhos. A vontade de ir para o bar beber cachaça é maior do que para ir para a igreja e começar a dar glória a Deus, aleluia, e bendizer o nome do Senhor. A vontade de ir jogar bola é maior do que a vontade de ir para o monte orar. A vontade de o homem pecar contra Deus é bem maior do que o homem ter reverência a Ele. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12: o pecado que tão de pedra nos rodeia, o pecado está aí, ó, à sua volta, está doidinho para te convidar para você ir com ele. Porque o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. O diabo é o pai da mentira. Quando você profere mentira, você está falando igualzinho o seu pai. Você é semelhante ao seu pai. Quando você engana, você é igual ao seu pai, o diabo, o Deus desse século. Mas aquele que é da luz, vem para a luz. O que é da verdade, falam as palavras da verdade. Se dissermos que não pecamos, tornamos-nos mentirosos, mas Ele nos perdoou pelo seu sangue, nos purificou pelo sangue que foi derramado na cruz. Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci,
e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em João capítulo 10, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E por que você não segue Jesus? Porque você não é ovelha, você é bode. Bode não quer ser regido, não quer ser corrigido. Bode, ele bate no peito e fala: eu vou para lá e ninguém vai me parar. Eu tomei a minha decisão, pronto, acabou. Aleluia. A minha razão é o que interessa. Eu vou seguir o que está falando no meu coração. O meu coração está mandando eu ir para lá, e é para lá que eu vou. Mas a ovelha, ela é calada, ela sujeita a voz do seu Senhor. Quando saímos de casa para pregar o evangelho, nós não saímos para pedir dinheiro, nós não saímos para poder te enganar, nós saímos para poder te mostrar a verdade, que muitos não querem mais falar, porque não dá dinheiro, não dá lucro. A piedade, ela é causa de grande ganho, com contentamento, mas os homens estão usando essa piedade para poder se beneficiar. Aleluia. Mas o meu reino não é deste mundo. A igreja do Senhor não pode defender o lado político de A e de B. A igreja não é desse mundo. Se você defende Bolsonaro, Lula ou qualquer outro político, você é cidadão desse reino. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, falou o apóstolo Paulo. O reino dos céus você não consegue ver com os olhos terrenos, com os olhos carnais. O reino dos céus só se consegue ver pelos olhos espirituais da fé. E Paulo falou: o que não chegou ao coração do homem, e nem ao ouvido do homem, e o que o olho não viu, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Será que você ama a Deus como fala? Será que você está buscando a Deus como você diz? Será que você está sujeitando às vontades de Deus como está escrita? Porque se não for como está escrito, não adianta querer seguir a Jesus, e nem adianta dizer que tem Ele no coração, porque não tem. O diabo enganou 1/3 dos anjos. O diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos, e a Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele enganou todas as nações da terra. Você acha que o diabo está brincando? Ele mata 3, 4 pessoas por minuto. São 3, 4, 5 pessoas que cometem suicídio por segundo. E você acha que o diabo está brincando? Ele é o pai da mentira. Ele está te iludindo com futebol, ele está te iludindo com novela, ele está te iludindo, roubando a sua fé, para que você não creia no Evangelho de Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Por isso que nós não somos deste mundo. A Bíblia diz em Hebreus 11, que se eles soubessem que há uma cidade permanente. O apóstolo Paulo falou que a nossa pátria é a nova Jerusalém que desce do céu. A pátria do crente, cidadão dos céus, é a Jerusalém. Por isso que quando ele nasce de novo da água e do Espírito, ele não anda mais o curso deste mundo. Ele não anda mais segundo o curso deste mundo. Ele anda como o vento assopra. O Espírito de Deus o assopra, e ele vai para onde Deus quer, para onde Deus envia. Jonas não queria ir para onde Deus quis que ele fosse. Jonas pagou passagem para poder sair e fugir da vocação que Deus o convencionou. Jonas pagou para poder sair da face de Deus. Jonas pagou para ir para um outro rumo. Mas Deus queria que ele fosse na grande Nínive para pregar para aqueles moradores, 120.000 habitantes que ali havia, e não sabia discernir a mão esquerda da mão direita, não sabia, só sabia se prostituir, só sabia prestar culto a deuses pagãos, só sabia cultuar demônios. Mas Deus se compadeceu daquele povo e quis levar Jonas lá, mas Jonas não estava querendo ir, temeu aquele grande povo,
E diz a Bíblia que desde o rei até o animal, todos se vestiram de pano de saco e cobriram-se de cinza, em demonstração do arrependimento. Arrependei-vos, a mensagem do Evangelho. Crê no Evangelho, arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Aleluia, Deus. Jonas quis pagar a passagem e foi para o barco, mas naquele barco veio uma grande tempestade, e aquele povo começou a rezar Ave Maria, começou a rezar os seus deuses pagãos, os deuses que não fizeram os céus nem a terra, e eles começaram a consultar: ó marinheiro, Deus dos marinheiros, socorra-nos. E a tempestade só estava mais brava. Ó Deus da canoa, Deus do barco, Deus da chuva, Deus do sol, apareça, não se enfureça contra nós. Mas nada resolveu, porque o problema não era aqueles homens, o problema era a desobediência de um profeta, um dos únicos profetas do Velho Testamento que quis desobedecer a Deus e de ir levar uma pregação, uma mensagem de Deus, Jonas. Mas quando Deus quer levar, você pode até ir para a caverna, você pode até se esconder como Elias se escondeu, você pode ir para onde você quiser, pode ir para uma igreja, sentar sua bunda lá no banco e ficar só ouvindo. Você pode ir para onde você quiser, para o lugar mais longe, até por abismo, você pode se esconder. Mas de Deus ninguém corre, de Deus ninguém se esconde. Aleluia. E Deus, vendo tudo aquilo que Jonas estava fazendo, e Jonas reconheceu: não é por causa disso e nem daquilo, é eu que sou o problema, sou eu. Quão difícil é, né? Bater no peito e reconhecer que você que pecou e não foi a sua esposa. Quão difícil é você reconhecer que é você que está pecando e não é os membros da igreja que faz você pecar. Quão difícil é você reconhecer que foi você que pecou e não o pastor que fez você pecar, fez você sair dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Jonas levantou-se e falou: o problema sou eu, me atira no mar e a tempestade cessará. Porque o Deus que eu sirvo, Ele me enviou para uma missão, mas eu quis me esconder, foi lá para o porão, não deu certo, teve que subir para cima, subiu e confessou, prostrou os seus joelhos diante de Deus, e aqueles homens jogaram ele lá para o mar, e uma baleia veio e engoliu Jonas. Mas essa baleia não foi uma baleia qualquer, foi uma baleia enviada de Deus para poder levar o profeta aonde ele tinha que ir. É engraçado que os profetas da igreja só quer profetizar bênção, vitória, isso e aquilo. Quando Deus mandou Jonas ir para lá, Deus não mandou ele levar por uma mensagem para o rei: ó rei, continua porque Deus é contigo, continua porque Deus está te honrando e vai te honrar mais ainda. Ó rei, sabe como é, né? Deus, Ele é misericordioso, continua assim porque Deus vai te honrar mais e mais. Mas não, o profeta Jonas foi falar: 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Arrependei-vos, arrepende enquanto é tempo, porque Jesus vai voltar, breve Ele voltará. A Bíblia diz que aquele que vem virá e não tardará. Por que você está dormindo? Acorda enquanto é tempo, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para de adorar o diabo e começa a adorar a Deus. Para de tributar ao diabo louvores e começa a tributar a Deus, porque Ele não dá o seu louvor às imagens de escultura e nem a sua glória aos homens. Aleluia. A glória é dele, Aleluia. o poder é dele, a honra é dele, a riqueza é dele, as ações de graça é dele, tudo é dele, por ele, com ele, nele são todas as coisas. Aleluia. Principados, dominações, tudo foi feito por ele. Ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
o meu reino não é desse mundo. Jesus falou para Pilatos, e Pilatos falou para aqueles fariseus hipócritas: eu não vejo crime neste homem que eu posso condenar, julgai vós mesmo. Pilatos levou Jesus fora da audiência e foi para o lugar aonde ali receberia a sentença final. Mas aqueles homens, eles não cuidaram que eles estavam crucificando o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, que significa ungido de Deus, Messias, que significa o Filho de Deus. E eles não cuidaram, não acautelaram, porque eles não estavam interessados. Gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Negaram a Jesus, negaram a vida eterna, negaram a salvação. Jesus falou em Mateus 10: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Porém, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei naquele dia diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aleluia. A confissão é tão difícil de se fazer. A confissão de confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, o homem não quer confessar. Mas se estivesse aqui um artista de futebol, um artista lá de Hollywood, do cinema, de qualquer emissora de televisão, aqui na praça, vinha do sul, vinha de todos os lados, de todos os bairros, para poder ouvir baboseira, entretenimento, certamente estaria aqui até caravana de pessoas para poder ouvir o que aqueles homens iriam falar. Mas está aqui o próprio Jesus falando pela boca de um homem e eles não querem saber. Se estivesse aqui o Papa Francisco, estava aqui sentado para ver aquele homem falar palavras sutilentas, palavras bonitas, mas está aqui homem de Deus e as pessoas não querem saber de ouvir uma palavra do Evangelho que servirá para ela mesma como salvação. Crê no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar a sua alma da condenação do inferno. Pilatos é como muitos homens que hoje em dia aqui na terra existem, por pensar que tem poder social, poder político, poder econômico, poder financeiro, pode sair julgando qualquer um e condenando qualquer um. Outro dia eu vi um homem que foi sentenciado a 300 anos de cadeia. Aquele ali já está condenado, foi a lei do homem que o julgou. Mas imagine só, a condenação de Deus não será 300 anos, não será 100 anos ou 1 bilhão de anos, será eternidade a eternidade, não terá fim e nem mais fim, porque será eterno. O homem vai receber a recompensa que convinha ao seu erro, por deixar a lei de Deus para seguir a lei do homem, a lei do diabo. O diabo falou: você tem que ser o que você é, seja feliz, vai curtir a sua vida. E o homem está indo aí, curtindo a vida, mas a vida é curta, a vida é curta, 120 anos somente, que Deus determinou que o homem viverá. O que passa disso é muito cansaço, fadiga. 80 já está cansado, já está com a muleta, já está de cadeira de roda. São poucos que conseguem chegar, e chegam 100, 110, mas chegam daquele jeito, cansaço, fadiga, muito enfado. Mas um dia você vai morrer, e depois da morte, aonde você vai comparecer naquele dia? Aleluia. Do lado direito ou do lado esquerdo? Glória a Deus. Do lado de honra ou do lado de desonra? Quando você ressuscitar, aonde você vai comparecer? Vai estar à direita ou à esquerda? Porque muitos terão que ressuscitar, alguns para a vida eterna e outros para o desprezo e a vergonha eterna. Mas é como Jesus falou: o nosso reino não é daqui. Se o reino fosse daqui, os anjos de Deus batalhariam, porque nenhum santo que morreu, desde o profeta até os apóstolos, nenhum daqueles teriam morrido se o reino de Jesus fosse deste mundo. Nem mesmo o próprio Jesus morreria pelas mãos de homens pecadores. Mas estava escrito que
convinha que ele padecesse e fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse meus mortos. Estava escrito, ninguém podia mudar a escritura, ninguém podia mudar o que Deus determinou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando fala, não acontece. Quando diz, ele não faça acontecer, porque Deus, ele é Deus. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. Crê enquanto é tempo. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, e serás salvo. Crê de todo o coração, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus Cristo. Glória a Deus.